Olá, que Deus abençoe a todos. Nós estamos gravando uma série de mensagens que fala sobre o milagre de Jesus. E eu tenho certeza que se você colocar os ensinamentos dos milagres de Jesus em prática, você vai viver uma vida feliz. E hoje nós estamos gravando e vamos falar de um milagre precioso que eu tenho certeza que se você colocar em prática vai ser bênção para a tua vida. Mas antes disso, eu peço para você, compartilhe os nossos vídeos, se inscreva no canal, nos ajude a levar a palavra de Deus. Vamos para a mensagem? João capítulo 9, versículo 1. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Amém? Olha que coisa importante aqui. O Senhor Jesus já nos ensinando aqui algo precioso. Eles estavam querendo saber se aquela doença vinha da onde, se era dos pais, se não era, se era dos antepassados. Jesus já corta logo. É para manifestar a glória de Deus. Então, não fique se perturbando da onde que vem a doença, porque isso traz perturbação. Você tem que firmar a sua fé na palavra, na cura de Jesus. Então, não fique se perturbando, da onde vem esse problema? Da onde vem essa doença? Se ele nasceu cego, se é o pecado dos pais dele. Não, Jesus já cortou logo. É para manifestar a glória de Deus. Em outras palavras, para com isso, porque traz perturbação. Se você quer viver uma vida feliz, firme a sua fé na palavra, que você vai obter a vitória. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo, untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Olha que coisa interessante. Jesus fez lodo com a saliva, colocou nos olhos do cego e falou: vai lá lavar no tanque. Em outras palavras, ele teve que obedecer. O milagre, todo milagre é acompanhado por obediência. Porque uma coisa eu falo com toda certeza: se ele não obedecesse, ele ia continuar cego. Todo milagre de Jesus, se você quer um milagre, você tem que obedecer a palavra. E aqui está nos ensinando claramente isso. O Senhor Jesus tinha poder para curar ele na hora. Tinha ou não tinha? Tinha. Mas ele fez com que fez lodo, colocou nos olhos do cego, vai lá lavar lá no tanque. E ele foi lavar e foi curado, porque obedeceu. Continuando, por favor. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam: Não é este aquele que estava assentado e mendigava? Uns diziam: É este, e outros: Parece-se com ele. Ele dizia: Sou eu. Você vê aqui, ele estava doente e mendigava. Ele tinha um problema de saúde e tinha um problema financeiro, que ele mendigava. Olha que tristeza. Mas tudo por quê? Por causa da doença dele. Continuando. Diziam-lhe, pois: Como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse: O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi.
Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego. E era sábado, quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira. E ele lhes disse, pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Um detalhe aqui importante, você vê que os religiosos da época, eles ficaram intrigados, por que aconteceu um milagre? Você vê que, outro detalhe aqui, Jesus curou no sábado. Você vê que as pessoas, elas têm que tomar cuidado com a religiosidade, com o fanatismo. Eles estavam querendo tramar contra Jesus. E aí querendo persuadir a pessoa que foi curada, querendo saber, você foi curado mesmo? Olha lá, e você não está mentindo, não sei o quê. Aí foram lá, você vai ver que eles vão lá e vão procurar os pais deles para confirmar se ele era cego. E isso tudo o quê? Para tentar ofuscar a glória de Deus. Mas aquele cego permaneceu. Ele não quis agradar ninguém. Ele foi curado por Jesus, pronto, e acabou. Eu não vou fugir disso. Eu não vou agradar ninguém. Eu vou ficar na verdade. Porque ele poderia com medo falar que retroceder. Não, eu não fui curado não. Se ele falasse isso, ele ia voltar a ficar cego, com certeza. Mas aquele homem, mesmo sendo persuadido por autoridade, por pessoas importantes da época, ele permaneceu com Jesus, permaneceu na verdade. Ele poderia se esconder, poderia ou não poderia, mas ele também não se escondeu. Ele foi lá e falou a verdade, que ele foi curado, que Jesus tinha curado ele, e ainda no sábado. Continuando. Só um detalhe, você vê que ele não mudou a palavra dele, né? A gente está lendo aqui os versículos, ele repete a mesma coisa umas 3 vezes do que aconteceu, umas 2 ou 3. Tem gente que às vezes diante da dificuldade, ela muda. Uma hora ela é uma coisa, outra hora ela é outra. Uma hora ela fala que vai fazer uma coisa, outra hora ela decide fazer outra. Ele não, mesmo diante da ameaça, ele permaneceu o mesmo, né? Sendo fiel a Deus, sendo fiel a que Jesus tinha feito na vida dele. Então alguns dos fariseus diziam, este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros, como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao cego, tu que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu, que é profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego, e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. E perguntaram-lhes, dizendo, é este o vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais lhes responderam e disseram, sabemos que este é o nosso filho, e que nasceu cego. Mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntai-lo a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Você vê que os pais já começaram a ficar com medo, pergunta a ele. E saía com ele, já não é comigo, já estavam tirando o corpo fora. Então, é o que acontece. A pessoa, quando ela está sendo apertada, quando ela está sendo encurralada, ela acaba negando Jesus, negando a palavra. Ela acaba desistindo de servir a Jesus. Nunca desista de servir a Deus. Nunca. Por mais que você seja confrontado, por mais que você seja encurralado, permaneça firme na palavra.
permaneça na verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. E ele mesmo sendo coagido ali por autoridades religiosas da época, ele permaneceu na verdade, permaneceu em Jesus. Não, Jesus me curou. Continuando. E a gente tem que buscar ter uma experiência com Deus. Se a gente for comparar o ex-cego e os pais, o homem teve uma experiência com Deus, os pais dele não. Por isso que eles não foram firmes. Mas o homem que teve a experiência com Deus foi firme. Então a gente tem que buscar ter experiência com Deus. Continuando aqui. Seus pais disseram isto, porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram: tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego, e disseram-lhe: dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. Respondeu-lhe ele, pois, e disse: se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, é que havendo eu sido cego, agora eu vejo. Olha que coisa interessante, ó. Olha que resposta. Se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, que havendo eu sido cego, agora eu vejo. Você vê em outras palavras. Eu vou servir a Deus, eu vou servir a Deus, eu vou falar a verdade. Eu não vou julgar o que ele é. O que interessa é que eu era cego e agora eu estou curado. Em outras palavras, às vezes a pessoa se desvia da caminhada porque ela fica se metendo em coisas que não tem nada a ver com ela. Não cabe a mim querer questionar se Jesus é pecador ou se não é. Uma coisa eu sei, eu era cego, agora eu vejo, pronto, e acabou, foi o que ele falou. Tem gente que ela se desvia do meio da caminhada, porque em vez de ela olhar para Jesus, para a palavra de Deus, ela fica olhando para outras coisas, ela fica querendo discutir, fica querendo se justificar. Não, para com isso. Obedeça a Deus e lute para ser feliz, vá em frente. Porque toda pessoa religiosa gosta de ficar debatendo. A palavra de Deus não é para debater. Ou você crê, ou você obedece, ou você não obedece. Mas tem gente que gosta de debater a palavra, já saiu fora do alvo, já se distanciou de Deus. Ou você aceita a palavra, ou você não aceita. Continuando. E tornaram a dizer-lhe: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: já vô-lo disse, e não ouviste. Para que o quereis tornais ouvir? Quereis porventura fazer-vos também seus discípulos? Então os juriaram e disseram: discípulo dele sejas tu, nós porém somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse-lhes: nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abrisse os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam eles e disseram-lhe: tu és nascido todo em pecados e nos ensinas a nós? E expulsaram. Você vê que esse homem era tão sincero que ele falou: como é que ele não pode ser de Deus se ele me curou? E outro detalhe, ele tinha nascido o quê? Cego. Ninguém faz um milagre tão grande sendo mau. Então ele
ele já argumentou algo precioso que eles já ficaram com raiva, já não tinha como argumentar, e já mandaram ele embora. E se você ver, expulsaram ele da sinagoga. E aí o que aconteceu? Tem algo precioso aqui que no final desse milagre, que eu tenho certeza que vai servir para a tua vida. Jesus ouviu que o tinham expulsado, e encontrando-o, disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? E ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Ele disse: creio, Senhor, e o adorou. E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. E aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isto, disseram: também nós somos cegos? Disse-lhe Jesus: se fosseis cegos, não terias pecado. Mas como agora dizeis: vemos, por isso o vosso pecado permanece. Olha que coisa interessante, que coisa linda aqui. Você vê que no milagre do tanque do paralítico, era uma injustiça, né? O doente não poder chegar, né, até o tanque para ser curado. E outra injustiça aqui é que ele foi expulso da sinagoga. E se você reparar, Jesus volta até ele, porque ele tinha sido expulso, porque ele tinha passado por uma injustiça. Olha a injustiça de novo aí. Se você buscar Deus, Deus vai fazer justiça na tua vida. Deus tem prazer em fazer justiça na nossa vida. E aí o que aconteceu? Jesus apareceu para ele de novo. Olha que coisa maravilhosa. Se você quer que Jesus apareça para você, busque a Deus e busque, tenha sede de justiça. Fale com Deus: meu Deus, não é justo essa situação. Meu Deus, eu apelo para a tua justiça, eu apelo para o teu trono, porque a base do teu trono o que é a justiça. E você vê que Jesus voltou até ele. Em nenhum outro milagre Jesus procura um enfermo, mas procurou esse enfermo aqui. Por quê? Porque tinha sido uma injustiça. Ele apenas foi buscar Deus na sinagoga e começaram a interpelar ele, e tentar encurralar ele, mas ele apenas permaneceu na verdade. E aí ele simplesmente ficou na simplicidade: Jesus me curou, pronto, e acabou, eu não vou falar nada diferente disso. Não saia da simplicidade da palavra de Deus. Não negue Jesus, obedeça a Ele, que eu tenho certeza que você vai viver uma vida feliz. Que Deus abençoe a todos e um forte abraço. Deus abençoe em nome de Jesus.